Olá pessoal, vocês sabem o que é química verde? A química verde é uma área da química que busca alternativas para a síntese mais segura, de forma que este processo afete de menor maneira possível o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Em 1959, o físico Richard Feynman deu uma palestra na Caltech chamada Tem Bastante Espaço Lá Embaixo, onde ele explicou como ainda estávamos longe de manipular átomos. A palestra ficou famosa quando foi redescoberta em 1986 com o livro Engines of Creation, do Eric Drexler. No livro, Drexler imagina um mundo onde máquinas moleculares são capazes de manipular átomos, nessa escala dos nanômetros, o que ele chamou de nanotecnologia. Ideias que foram incorporadas pela ficção, como a vilã de Exterminador do Futuro 3, que tem nanomáquinas capazes de controlar carros e outros veículos, mas aparentemente são inúteis contra a resistência humana. E também foram incorporadas na realidade, ou quase. Entre 2000 e 2010, apesar de todo o investimento na área, o hype da nanotecnologia morreu, já que ainda estamos longe de criar e controlar máquinas nessa escala. Comparado com a forma com que os seres vivos formam a matéria, de molécula em molécula, até se acumularem em grande escala, a nossa produção ainda é muito grosseira. Uma escultura biológica, como uma concha, é criada átomo por átomo e cresce enquanto é feita. Por isso, uma ostra pode fazer uma concha com cristais de cálcio tão bem organizados que formam um material duro que já explicamos. Já nós geralmente construímos do grande para o pequeno com muito mais desperdício. Misturamos ingredientes para fazer os componentes de uma chapa de aço, por exemplo, para depois tirarmos a parte que queremos usar. Os maiores usuários de máquinas nanoscópicas autorreplicantes são justamente os seres vivos, como o flagelo que move bactérias ou as nossas fibras musculares. Por isso mesmo, algumas das primeiras nanomáquinas fazem todo o sentido biológico. Desde 2006 aprendemos a criar sequências de DNA que se combinam em formatos específicos, como estrelas ou smileys. Já temos caixas com tampas que abrem e fecham, com medicamento dentro, e que podem ser programadas para fazer isso em uma situação específica, como abrir e liberar o medicamento dentro de uma célula tumoral, ou até andadores de DNA que conseguem carregar uma molécula. Também começamos a transformar a manipulação de átomos em realidade usando laser, ao ponto que a IBM fez um filme com essa técnica. São os primeiros passos do que o Drexler chama de fabricação com precisão atômica no livro mais recente, Radical Abundance, quando usarmos máquinas para criar máquinas cada vez menores, até conseguirmos manipular moléculas, como o Bender criando mini-Benders em Futurama. Nanomáquinas seriam capazes de criar da escala menor para maior muito mais rapidamente, mantendo um ritmo de trabalho proporcional de um robô atual. Segundo Drexler, uma legião de nanomáquinas conseguiria construir algo do tamanho de um carro em minutos. Outra vantagem é a reciclagem ao nível molecular. Com nanomáquinas seria possível construir eletrônicos a partir do material encontrado no lixo e reciclar de verdade equipamentos usados, aproveitando até os últimos átomos. Desmanchar o lixo em componentes atômicos seria uma ótima forma de reaproveitar as montanhas que desperdiçamos todos os dias, como todo o ouro, prata e cobre que vai misturado no nosso lixo. Mas talvez nem precisemos mais desses metais. Impressoras 3D são a promessa de levar a produção de eletrônicos e outros materiais para cada casa, mas ainda dependem da matéria-prima vinda de algum lugar. Ainda dependemos de materiais como neodímio, disprósio e ítrio e outros que são raros, caros ou no mínimo farão muita falta com a demanda por smartphones, carros elétricos e painéis solares. O grande incremento de trabalhar na escala molecular é que materiais comuns como silício, oxigênio e carbono podem ganhar propriedades dos materiais mais caros. Uma célula fotovoltaica atual converte a luz em energia elétrica com até 40% de eficiência, mas para isso precisa dos metais raros, galho e índio. Uma fotocélula muito mais barata podia ser feita com ferro e enxofre, muito mais abundantes, combinados no mineral pirita. Mas para isso, a pirita precisa ser organizada em camadas cristalinas perfeitas que precisam de uma manipulação em nanoescala. Fios de nanotubos de carbono, por exemplo, conduzem eletricidade tão bem quanto fios de cobre, mas dispensam todo o processo de minerar e trabalhar o metal caro. O problema atual é formar e purificar esses nanotubos. Isso sim acabaria com a indústria de produção que conhecemos e viabilizaria fábricas locais que não precisam de material caro ou raro, só do design que poderíamos comprar pela internet. Segundo Drexler, a produção atômica traria para a fabricação o equivalente à revolução digital, já que aí sim poderíamos garantir que dois objetos podem ser copiados até o nível atômico, usando muito pouco além de energia elétrica.
entraríamos na era pós-escassez, onde o custo dos produtos está muito mais no desenho do que na produção e no transporte, o que tornaria a produção de quase qualquer produto ridiculamente barata e muito menos poluente. Ainda temos, claro, muitos desafios até chegar a uma fabricação molecular. Mas imagine produzir o equivalente a um smartphone pela manhã só para desmanchar e refazer ele de noite com as últimas atualizações de hardware, correções de bug ou com as funções que você vai precisar no outro dia. Que vem a ciência. Created using Powtoon.